Abra sua Bíblia, então, Êxodo capítulo 20, versículo 12 apenas. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém? Fique à vontade para se assentar. Pai, em nome de Jesus, louvamos a Ti pela Tua palavra e pedimos que o Senhor a use tremendamente para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. A vida é um eterno exercício, ou deve ser um constante exercício, de fitarmos os nossos olhos em bons exemplos que possam nos inspirar e nos motivar a viver uma vida cada vez mais acima da média, uma vida cada vez mais pautada e direcionada de acordo com a palavra de Deus. Nós temos o nosso exemplo maior, que é quem? Oh, meu pai, vamos lá de novo. Nosso exemplo maior, que é quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que a Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Mas ao longo do caminho nós temos a oportunidade também de termos alguns exemplos que nos inspiram na caminhada. E eu quero pensar com você nessa manhã acerca de mulheres que inspiraram e trouxeram bons exemplos, mães que de certa forma foram usadas pelo Senhor para trazer uma mensagem especial a cada um de nós nesse tempo, através da palavra. E a palavra, no texto que nós já deixamos ou lemos anteriormente, vai nos mostrar dentro dos 10 mandamentos da lei, as tábuas que foram entregues a Moisés e deixadas a cada um de nós, as tábuas da lei. Dentro desses mandamentos, um em especial que nós lemos agora, nos mostra a importância de nós aprendermos a honrar a casa, a honrar os nossos pais, a honrar a família, para que, de certa forma, possamos viver dias tranquilos, bons, prolongados. De fato, o tempo é muito breve quando a companhia e as pessoas que nos cercam são especiais. Amém? E desfrutar de bons momentos com essas companhias, com essas pessoas, com os pais, é de fato algo que nós podemos aprender por meio da palavra de Deus, a de fato verdadeiramente aproveitarmos e valorizarmos. O texto fala: honra ao teu pai e à tua mãe. Como hoje nós falamos de forma especial sobre mães, eu quero voltar os seus olhos a, de fato, entender a importância de honrar essas pessoas especiais, essas mulheres únicas que o Senhor tem dado a cada um de nós o privilégio de conviver. Talvez a sua, não seja tão especial, ou talvez você não tenha o privilégio. Se fosse Dia dos Pais, hoje, por exemplo, como alguns aqui, eu não teria o privilégio de ter a companhia mais do meu pai. Assim, a minha mãe está meio distante, eu até pensei em almoçar com ela, mas não sei se eu volto para o culto à noite, Não dá tempo, Mas, entenda, amado, a honra que a palavra nos desafia a dedicar e a, de fato, desenvolver, ela vem da prática, da observação do exemplo, que nós tornamos não apenas algo distante, mas verdadeiramente uma prática, uma rotina da nossa vida todos os dias. Isso que a palavra nos desafia a vivermos. Uma vida que possa honrar aqueles exemplos tão especiais e positivos que ao longo da caminhada nós temos o privilégio de aprender e de absorver com eles. E algumas dessas mulheres que nos inspiram e que, de certa maneira, nós precisamos honrar o seu exemplo, estão aí descritas na palavra de Deus, e a primeira delas que eu quero com você nessa manhã pensar, está lá em Lucas, capítulo 1.
Lucas 1, capítulo 1, versículo 38, diz assim: Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amados, esse texto é tão interessante porque conta a história de Maria, aquela que veio a ser usada pelo Senhor para dar luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa mulher que tinha uma vida dedicada e comprometida com os valores da palavra de Deus, essa mulher que tinha uma vida dedicada e comprometida com o exemplo que ela absorveu dos seus pais, essa mulher que tinha uma vida verdadeiramente comprometida com o Senhor, e que por ter essa dedicação, por viver uma vida de fato baseada na orientação do Senhor, recebe de Deus um privilégio inigualável, de ser usada pelo Senhor para dar a luz a Jesus. Agora pare e pense comigo. Nós podemos aprender algumas lições valiosas. Você mãe, você mulher, mas também você pai, você homem, pode aprender algumas lições, junto comigo, valiosas a partir do exemplo de Maria. Essa mulher que vive um propósito. E propósito é algo que, de fato, tem a oportunidade de experimentar aquele que tem o entendimento e vive verdadeiramente comprometido com a palavra e com a lei do Senhor. Sabe, às vezes a gente, na caminhada, em meio aos desafios, por vezes nos questionamos se de fato vale a pena sermos fiéis. Porque a mentalidade que na maioria das vezes a gente tem, às vezes é uma mentalidade meio que infantil na caminhada com o Senhor. Criança, às vezes, mostra isso de forma bem clara para nós, né? Quando você espera ou pede a uma criança, ao seu filho, que ele seja responsável, faça ou cumpra alguma ordenança, ele vai lá, cumpre e já chega, às vezes, com a mão estendida. O que eu vou ganhar com isso? Não é assim? Criança... Não é assim, amados? Às vezes a gente também não é. Agora, é interessante que a gente pode aprender com o exemplo de Maria, a de fato fazermos tudo verdadeiramente comprometidos com o Senhor, porque se verdadeiramente vivemos baseando as nossas escolhas a partir da vontade de Deus, Deus, de fato, nos honra com algo especial. Amém? Mas para isso nós precisamos verdadeiramente vivermos o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para Maria? Que ela viesse a verdadeiramente vivenciar uma experiência única e especial, dando a luz a Jesus. O propósito de Deus para a vida daquela mulher é que ela vivesse uma vida dedicada, comprometida. Ela teria alguns desafios para essa missão se cumprir na vida dela. Mas o Senhor havia deixado uma palavra. Tinha algo especial a realizar na vida dela. Mas para que o propósito viesse se cumprir, ela precisava verdadeiramente colocar a sua vida à disposição do Senhor. E é isso que ela faz no texto que nós lemos. Ela, depois de ouvir a palavra do anjo, depois de ouvir a mensagem de Deus ao seu coração e de ouvir acerca da promessa, o que ela fala? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A minha pergunta a você nessa manhã, será que você e eu teremos a mesma disposição para declarar como ela? Somos servos do Senhor, que se cumpra em nós a palavra de Deus, que se cumpra em nós, em minha vida, a vontade do Senhor. Às vezes a gente até pensa em falar isso, mas venhamos e convenhamos, às vezes a vontade de Deus não é tão fácil assim. Agora, essa mulher nos inspira porque, apesar dos desafios que ela tinha para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela, ela não apenas orou e votou isso diante de Deus, porque aqui o que ela apresenta é um voto, que se faça a sua vontade na minha vida.
ela não apenas falou isso, declarou de certa forma da boca para fora, mas ela se comprometeu com essa missão, com esse propósito, com essa tarefa. Se nós queremos viver de fato uma vida que inspire outras pessoas, se você mulher, se você mãe, quer de fato inspirar a vida dos seus filhos, inspirar a vida do seu esposo, você pai quer inspirar a sua esposa a se dedicar mais ao Senhor, a se comprometer mais com a missão, entenda que isso vai exigir de você um certo preço, uma dedicação maior, não apenas algo da boca para fora, mas uma vida verdadeiramente dedicada ao Senhor. Não foi isso que Maria fez? E nós também somos chamados a fazer nesse tempo. Amém? Amém, amados? Amém. Para inspirar as pessoas. Mães que desejam inspirar seus filhos precisam não apenas falar, mas precisam trazer o exemplo. Às vezes a mãe quer que o filho ame estar na casa do Senhor, mas ela vem quando dá. Né? Às vezes o pai quer que os seus filhos se dediquem mais à igreja e ao Senhor, mas ele nunca tem tempo. Não é verdade? O exemplo, ele arrasta, já dizia alguns. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Maria nos inspira a verdadeiramente dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Mas quer ver uma outra mulher que nos inspira algo especial e nos transmite espiritualidade? Está lá em Timóteo, 2 Timóteo. Se você puder, vá comigo aí nesse texto. Segunda Timóteo 1:5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido também que habita em você. Paulo falando a Timóteo acerca da fé e da vida dedicada que ele apresentava ao Senhor. A fé que ele diz, Paulo declara e apresenta como uma fé não fingida, era algo verdadeiro. Tem gente que finge ter fé nos nossos dias, que fala uma coisa, mas vive outra. Tem gente assim? Tem, né? Só que Timóteo não era assim. Por quê? Porque ele aprendeu com a sua mãe e com a sua avó a viver uma vida verdadeira. Uma fé não fingida. Uma fé pura. E você, mãe, você, pai, você que tem a oportunidade de ter pessoas abaixo de você e que, de certa maneira, você é desafiado a inspirá-las, você precisa viver uma fé verdadeira, não fingida, uma espiritualidade genuína, algo que é experimentado e constatado, sabe? Você, às vezes, já deve ter passado por alguma experiência que ficou motivado a visitar, quem sabe, um restaurante, porque você ouviu falar que era muito bom e viu alguns vídeos, talvez hoje mais a gente tem essa facilidade maior, viu alguns vídeos na internet, ficou inspirado, nossa, isso deve ser muito bom, vou lá nesse restaurante, ou vou fazer essa comida em casa, e na hora que você fez, não era nada daquilo. Quem já passou por isso aqui? Nossa, que bom, a maioria aqui
teve boas experiências gastronômicas, né? Olha que maravilha. Mas às vezes é assim, amados, a gente olha algo. Eu estava compartilhando com uma pessoa esses dias que ela foi no Airbnb, procurou uma casa para viajar, passar umas férias com a família, foi lá, linda casa e tal, aí chegou lá, não era nada daquilo. Aí ficou decepcionada, frustrada, né? E tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque aquilo que foi mostrado, revelado, não representava a realidade. A fé que Paulo constatava na vida de Timóteo era fruto do quê? Daquilo que ele havia aprendido com sua mãe e com sua avó. Ele havia aprendido, absorvido isso de casa. Ele havia aprendido, absorvido isso através do exemplo que inspirou. Nós temos um desafio muito grande, amados. Inspirar aqueles que caminham ao nosso redor a viver uma vida cristã genuína. Sabe, às vezes tem alguém começando a caminhada com Deus aqui na casa do Senhor, e às vezes a gente olha e vê a pessoa lá, às vezes falhando, dando algum vacilo, se desviando em algum momento, fazendo algo que não agrada a Deus, e olhamos e questionamos, mas talvez isso venha acontecendo porque talvez o exemplo não seja aquilo que ele tem experimentado através da observância da vida de cada um de nós. Talvez alguns aqui já tenham tido a oportunidade de vivenciar um momento especial quando alguém chegou e falou, nossa, se eu estou caminhando com Deus, eu agradeço a vida do fulano, que me inspirou muito. Quem aqui já teve a oportunidade de ouvir isso de alguém? Não é algo motivador, não é algo especial? Olha. Mas talvez alguém também já tenha ouvido alguém falar, eu vacilei, mas eu fiz isso daí porque você, de alguma forma, não me inspirou, não me ensinou, não me motivou a viver de forma diferente. E, às vezes, a gente ouve isso, talvez não com essas palavras, mas de forma subentendida. Amados, esse texto mostra uma mulher que ensinou o seu filho a viver de maneira comprometida com aquilo que ele havia aprendido dela, da parte dela. Uma espiritualidade genuína. Esse homem vivia a vida ministerial porque ele, antes de ouvir sobre ministério, ele vivenciou o que era ministério através da vida da sua mãe e da sua avó. Antes da gente desafiar alguém a se dedicar ao ministério, nós precisamos aprender a inspirá-los a isso. Pais e mães que desejam ver os seus filhos na casa do Senhor, precisam estar onde? Na casa do Senhor. É simples. Às vezes é difícil. Mas é esse o desafio que nós temos. Você, mãe, tem um privilégio incomparável, né? E você, filho, tem a oportunidade e a responsabilidade de honrar seus pais, sua mãe, nesse dia especial, né? Nesse dia especial, pelo menos, não falo nem no dia, mas na semana, não é para a mãe ficar pedindo o filho para arrumar a casa. Você tem que lembrar que é dia das mães. Pelo menos no dia das mães ajuda, né? As mães cutucando os filhos aí, né? E pai, você tem que ajudar também, porque se você der o exemplo, o filho vai fazer também. Aí ajudei as mães hoje, eu ganhei ponto. É de Deus, viu? Já é para você tomar, aí, deixar Deus te usar e me chamar para almoçar na sua casa, viu? Estou te ajudando. Mas o exemplo, amados, coisas que nós precisamos aprender. Esse homem aprendeu a viver um ministério porque ele olhou a espiritualidade da sua mãe, da sua avó. E às vezes precisamos entender a importância de fato, inspirarmos espiritualidade.
através da nossa dedicação. Mas mães que inspiram são também mães que desenvolvem coragem. Coragem. Vá comigo aí em Êxodo capítulo 2, verso 2. Crente precisa aprender a desenvolver coragem, até porque ele é chamado a viver por fé e não por vista. Já caminhando para encerramento, hein? Êxodo capítulo 2, verso 2 diz assim: e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Aqui todo mundo conhece a história, que foi a história de Moisés, né? E Joquebede, que depositou o filho no cesto. Por que ela preservou a vida de Moisés? Porque ele era bonito. Se fosse feio, não é isso? Brincadeira, amados, tá? Mas a gente entende, conhece um pouco da história desse contexto, dessa vida, né? Desse momento especial na história de Moisés. As crianças eram levadas a sacrifício por conta de um decreto, e para preservar a vida do filho, ela coloca no cesto. Ela tem essa ideia, a partir de uma ação do Espírito Santo, de colocar num cesto, às margens do rio, esperando que alguém pudesse poupar e, de alguma maneira, cuidar da vida de Moisés. Mas, para fazer isso, o que ela precisou ter? Coragem. Coragem de colocar o filho no cesto. Coragem de fato, planejar algo inimaginável, que ainda não havia sido realizado por ninguém, possivelmente. Às vezes, se queremos, de fato, inspirar a vida de outros, você, mãe, você, pai, precisa aprender a inspirar os seus filhos, inspirar aqueles que estão ao seu redor, desenvolvendo coragem. Eu não estou falando coragem aqui para saltar de paraquedas, não, tá? Quem aqui tem essa coragem? Nós vamos fazer uma campanha aqui para pagar o salto para vocês. Vamos ver se vocês têm coragem mesmo, né? Eu não estou falando dessa coragem, não, amados. Mas eu estou falando acerca de uma coragem para inspirar fé. Uma coragem para dar passos em direção a algo que Deus reservou. Coragem para viver uma vida acima da média. Coragem para não viver cabisbaixo, mas a cada dia mais confiar no Deus que tem abençoado e continuará a abençoar a sua vida. A Bíblia já vai falar que Deus não nos deu espírito de quê? Covardia, mas de intrepidez, coragem e ousadia. Crente tem que ter, em alguma medida, coragem. Já pensou? Já leu a história, você com certeza já leu, a história de Daniel, quando ele foi preso para ser lançado na cova, ele foi chorando. É isso? Pedindo pelo amor de Deus, agarrando nas beiradas das portas, me ajuda, socorro, foi isso? Não, amados. Ele enfrentou o desafio com coragem. Né? Ele sabia que seria preservada a vida dele? Não. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram, de alguma forma, colocados em teste, e a vida deles foi ameaçada ao serem lançados, aonde? Na fornalha. Eles foram chorando? O que eles disseram? Nosso Deus vai abençoar e vai nos poupar. Mas se Ele não fizer isso, o que a gente vai fazer? Vamos permanecer fiéis.
Deus pode fazer, mas se Ele não quiser, eu ainda terei o quê? Coragem para enfrentar os meus desafios. Você, mãe, é chamada pelo Senhor a ter coragem. Coragem ao orar, coragem ao dedicar a sua vida ao serviço do Senhor, coragem ao declarar as bênçãos de Deus sobre a sua casa, né? A Bíblia já vai falar que aquele que pede, pede ou deve pedir com fé. Por quê? Porque Deus se agrada de quem tem fé. Se eu pedir acreditando que vai acontecer, em nome de Jesus, a graça do Senhor há de operar sobre a minha vida. Mas, se eu já estou desconfiando, Deus tem compromisso e tem, de fato, responsabilidade em fazer algo? Não, eu já estou desconfiando. Não é verdade? Ou não é assim? Então, eu preciso de coragem. Você, mulher, você, homem, precisa ter coragem na caminhada com Deus. Não para saltar de paraquedas, mas para confiar que o Senhor começou uma boa obra sobre a sua vida. Coragem para inspirar as pessoas a não viverem amedrontadas pelas circunstâncias da vida. Coragem para inspirar pessoas a caminharem em fé. Coríntios vai falar que nós somos daqueles que caminham por fé e não por vista. Não é aquilo que eu vejo que me inspira, mas a palavra que o Senhor deu a meu respeito. E para viver isso, eu preciso de coragem. Você, mãe, tem um grande desafio, não é verdade? Inspirar seus filhos, ensiná-los no caminho do Senhor, guardar a casa, cuidar das coisas da casa, né? Não que você, pai, também não tenha essa responsabilidade, pelo contrário, você também tem que cuidar da casa, também tem que inspirar os filhos, também tem que ajudar nessa tarefa. Mas você, mãe, de maneira especial, busque mais e mais da parte do Senhor coragem para inspirar a sua casa a servir ao Senhor. Coragem para inspirar os seus filhos a se dedicarem a Deus. Você e eu somos responsáveis por inspirarmos pessoas no nosso tempo a se dedicarem ao Senhor. Para isso, lembre-se daquilo que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Vamos encerrar nesse tempo e vamos orar? Agradecidos ao Senhor pela bondade, pela fidelidade dEle. Pai, muito obrigado pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu favor nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem sido tão cuidadoso, tão especial e tem zelado por cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, nós não somos merecedores de nada que vem da tua boa mão, mas nós te agradecemos por tamanha graça. Pedimos que o Senhor possa guardar a vida de cada mãe aqui, que o Senhor possa abençoar cada família aqui, sustentando, ó Deus, as casas, fazendo com que sejam cada vez mais lares abençoados, prósperos, frutíferos, segundo a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos inspire a verdadeiramente vivermos uma vida cheia, repleta de coragem diante dos desafios, que a nossa espiritualidade seja genuína, que vivamos o propósito de Deus a cada momento. Guarda a vida de cada um de nós e se conosco nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.